Já reparaste que quanto mais procuras lá fora, menos encontras cá dentro? Estás mesmo à procura de cura ou estás só a empilhar ferramentas bonitas à frente do que não queres ver? Neste episódio vamos falar sobre isso, com amor, com consciência e com aquele toque mágico. Olá, alma desperta, dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e de muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Neste episódio vamos falar sobre algo que está a acontecer a um nível coletivo. Um tema que tem estado muito presente nos meus atendimentos, nos bastidores do meu projeto e que também eu experimentei no meu processo. A confusão entre curar e consumir ferramentas espirituais. Vivemos numa era em que nunca tivemos tantas ofertas de caminhos, terapias, formações, mestres, métodos de cura. É uma benção. Mas também pode tornar-se uma armadilha, porque quanto mais procuramos fora, mais nos afastamos dentro. Nos meus 13 anos à procura de respostas, registrei-me em muita coisa. Algumas delas nunca iniciei. Achava sempre que era aquilo que me estava a fazer falta, especialmente se fosse algo ótimo para a maioria das pessoas. Eram, contudo, coisas que me indicavam logo ao início que havia coisas que eu ia ter de fazer que eu não estava acostumada, mas ingênua. Ingênua. Achava sempre que é desta que mudo. E não mudei. Nem tinha que mudar. Hoje sei que não tinha de mudar. Pelo menos nunca dei uma forma não natural. Mas o que é que está a acontecer? O que é este boom da espiritualidade e esta pressa em evoluir? O que pode para muitos parecer um caos mundial é na verdade um despertar coletivo, uma expansão de consciência acelerada. Os sistemas antigos estão a colapsar e isso traz ansiedade, sintomas físicos, caos no nosso dia-a-dia, fazendo com que haja uma procura crescente por sentido, por cura, por respostas. Estamos a viver um boom de cura, de espiritualidade e despertar, o que é lindo. Mas ao mesmo tempo há também muita gente perdida no meio de tanta luz. Quando tudo é luz, quando tudo promete cura, tudo parece mágico, como é que escolhemos o que realmente serve para nós? Muita gente está a viver uma espécie de FOMO espiritual. Explico-me. FOMO em inglês, que significa Fear of Missing Out. Medo de estar a perder alguma coisa. É aquela sensação que se não fizeres aquele curso, se não fores àquele retiro, se não aprenderes mais aquela técnica, vais ficar para trás na tua evolução. É como se houvesse um comboio da ascensão e toda a gente já tivesse subido, menos tu. Tipo, ai, toda a gente está a abrir portais e eu nem sequer abri o e-mail da meditação da lua cheia. Inscreves-te em tudo o que é formação. Compras cristais que já nem sabes o nome e no fim estás ali a fazer reiki à planta e a perguntar-lhe: também tens traumas de infância? Experimentas tudo o que é terapia. Fazes 4 terapias ao mesmo tempo. Sim, as terapias podem complementar-se, mas também podem criar mais ruído. Segues 1000 contas, fazes cursos, retiros. Chega uma altura em que a tua pasta de PDFs espirituais já pesa mais que os traumas da tua linhagem inteira. E ainda assim, fazendo isto tudo, o que é que acontece? Continuas desconectada de ti. Eu sei que há muita oferta genuína de pessoas que estão realmente alinhadas com a sua essência, mas também existe muita oferta espiritual que vem do ego espiritual e não da alma. Porque há uma diferença entre conhecer ferramentas ou mesmo experimentar toda uma diversidade de abordagens e sentir o clique interno que transforma. É importante que te perguntes se estás mesmo a mergulhar no teu processo ou se estás a usar a espiritualidade como mais uma forma de fugir, de boicotar-te ou de sabotar-te porque
estás à espera que as respostas venham de fora. Porque procurar também pode ser resistência muito bem disfarçada. A verdade é que há uma diferença entre colecionar ferramentas e viver um clique interno. O clique não vem do conhecimento, o clique vem da integração. Vem daquele momento em que o corpo reconhece uma verdade e algo dentro de ti muda, sem esforço, sem palco. O clique é o teu ponto de viragem. No meu caminho eu percebi que o verdadeiro clique acontece quando algo que ouves, lês ou experiencias realmente faz sentido nas tuas entranhas. Não é mais uma técnica, é um regresso a ti. É quando a mente se cala e o corpo diz: é isto, é isto. Às vezes é uma simples frase, um vídeo, uma sessão, uma lágrima, uma dor que se transforma. E o clique acontece. Foi por isso que criei este podcast, para partilhar cliques, não para partilhar conteúdos. Pouco depois do meu clique, comecei a viver, e ainda vivo todos os dias, momentos muito impactantes na minha vida. E um dos primeiros foi o despertar da minha alma. E isto não se aprende em nenhum curso. Isto sente-se, isto vive-se de forma natural. E é a minha verdade. A tua verdade pode ser totalmente diferente e está tudo bem. Nestes últimos meses tenho visto estes despertares acontecerem com muitas clientes. Muitas delas nunca tinham trabalhado com energia antes e de repente, do nada, vem aquele entendimento, aquela sabedoria interna que elas nem conseguem bem explicar. Algumas ainda nem se deram conta do que realmente está a acontecer. Mas eu sei exatamente ao que se referem porque eu também o vivi. Mas como é que identificamos se estás realmente a integrar ou se estás a preencher um vazio com mais uma coisa? E acima de tudo, como é que podes voltar ao teu centro e filtrar o que realmente te serve? A primeira coisa que podes fazer é pausar. Se estás a consumir demais, para. Sente. Pausa para integrar. Não saltes de formação em formação. Às vezes parece que estamos a montar um buffet energético. Um bocadinho de Theta Healing, uma pitadinha de Human Design, um shot de Breathwork, uns pozinhos de Reiki. Nada disto serve se não saboreares. Outra coisa que podes e deves fazer, escuta o teu corpo. O corpo sabe quando algo ressoa. Se tens de te forçar, significa que aquilo ou não é para ti, ou simplesmente talvez não seja o momento. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas escuta o teu corpo. Menos é mais. Às vezes uma ferramenta bem integrada vale-te muito mais do que 5 formações não vividas. Esta foi a minha experiência. Ainda hoje, de vez em quando, vejo certificações ou vejo coisas que me parecem até interessantes, mas depois acabo por perceber que com os códigos também consigo lá chegar. Tenho uma ferramenta e serve-me para tudo. Ponto. Não preciso de mais. Observa. Estás a usar a espiritualidade como escudo ou como espelho? Outra sugestão que te faço, que muitas vezes provoca bastante desconforto, mas é permitir-te o vazio. O vazio de não fazer nada também é parte do processo. A cura não tem a ver com performance ou com alto desempenho ou com movimento. O vazio traz-te muitas respostas. Outro ponto. Foca-te apenas no teu caminho. Aceita e respeita o caminho de cada pessoa, porque cada um tem o seu plano, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Lembra-te que ninguém vai fazer o caminho por ti, portanto, também não vais ser tu a fazer o caminho do outro. Se houver abertura do outro lado para ser ajudado, guiado, está tudo bem, mas não forces, não vais a lado nenhum. E muitas vezes estás a usar o foco no outro para ajudar o outro para te desviares de ti. Portanto, foca-te no teu caminho. Ponto. Se trabalhas como terapeuta ou se trabalhas com sanação e isso te drena, te
consome energia, se só estás bem a ajudar os outros, se não tens tempo para cuidar-te e para continuar a trabalhar em ti, que é essencial, recomendo-te então que pauses. Reflete sobre o verdadeiro motivo pelo qual fazes o que fazes. Faz uma pausa, por exemplo, antes e depois de uma sessão e conecta-te com o teu sentir. Dou-te o meu exemplo. Eu tive durante um mês a campanha para o meu acompanhamento Soulrise e decidi parar a campanha. Porquê? Porque na verdade foi um êxito. Na verdade correu melhor do que eu pensava, melhor do que eu esperava e eu sei que para eu estar presente no processo das minhas clientes, daquelas que confiaram em mim para fazer com elas o seu caminho, eu tenho de ter tempo para mim, para me cuidar, para me trabalhar e para elas. Ter a agenda cheia só porque sim, a mim não me faz sentido nenhum. Não me faz sentido nenhum. Não é por isso que faço o que faço. Nunca te compares. Cada um é único. Tem o seu próprio caminho. Não te compares tipo, ela medita todos os dias ao nascer do sol e eu acordo a pensar em café e sobrevivência. Está tudo bem. Está tudo bem. O que funciona bem para alguém pode não funcionar para ti. Todos temos infinitos dons. Uns vêm mais apuradinhos de fábrica do que outros. Mas com a prática, tudo se trabalha. Procura realmente aquilo que te torna único, única. A tua verdade interna. O que te funciona sem esforço. Não te compares, porque o outro consegue fazer isto, mas tu não consegues. Não te compares. Podes pensar que estás perdida, mas na verdade estás só a desprogramar o velho eu. É isto que está a acontecer. Por todo lado, este caos não é mais do que é momento de desprogramar. É momento de voltar a ti. E nesse processo é natural sentir vontade de buscar, de procurar, de experimentar, de correr atrás da cura. Mas lembra-te, se estás sempre em busca, talvez estejas a evitar a pausa que faria com que ouvisses o que já está dentro de ti. O teu novo eu já te informou que é tempo de mudar. Ou vai ou vai. E, portanto, procura o teu clique. Conecta com essa resposta do teu corpo que te diz: isto é para ti. A cura interior não é acumular técnicas. A cura é reconhecer o momento em que já não precisas de mais nada para voltar a ti. Se este episódio te fez pensar, sentir ou simplesmente respirar fundo, partilha com alguém que esteja nesse modo de procura sem pausa. E se estás a viver esse momento de saturação espiritual, fala comigo, envia uma mensagem. Às vezes o que precisas não é de mais, é de menos. Lembra-te, o silêncio interno também é uma resposta. Agora é o teu momento de reflexão. Portanto, fico por aqui. Convido-te para que esta semana estejas atenta aos teus silêncios, às tuas emoções e presente com os sinais do teu corpo. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço com amor e espero sentir-te aqui na próxima semana. E não te esqueças. Tudo é energia.